Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu gostaria de explorar um assunto que é muito importante e está sendo frequentemente discutido ou trazendo dúvidas para muitos dos anunciantes, gestores de tráfego e etc., que é basicamente, poxa, eu investi um valor X numa ferramenta há 5, 10, 3 anos e eu tinha um resultado muito melhor do que hoje em dia. E hoje em dia o meu custo por resultado ele está muito mais alto. Por que isso está acontecendo? Bom, existem diversos fatores, eu vou tentar explorar alguns deles com vocês hoje nesse vídeo. Até estou compartilhando minha tela aqui para vocês visualizarem. De um anunciante que acabou acontecendo esse mesmo questionamento, né? Mas que uma estratégia com um pouco de aumento de investimento e outras redes sendo adicionadas à estratégia de marketing para a captação de leads dessa empresa trouxe resultados efetivos, tá? Então, antes de mais nada, a gente tem que tentar entender o que está realmente acontecendo no seu tipo de negócio, no seu mercado, para conseguir tomar uma decisão específica para isso, tá? Mas eu trouxe aqui alguns dados que eu puxei sobre o mercado de publicidade online. Então, anunciantes dentro do Google Ads, Facebook Ads e etc. Um dado muito importante, o gasto com investimentos em campanhas do Google Ads cresceu só no primeiro quadrimestre 9% em 2025. Tá? Então a gente está falando, claro, de diversos nichos, isso depende de palavra-chave, etc. Mas quando a gente fala de uma campanha para um nicho específico, a gente tem os concorrentes daquele nicho. E todo mês, ou a cada 3 meses, enfim, você vai ter novos anunciantes entrando. Quando esse anunciante entra, o custo por aquela palavra-chave ele acaba inflando também, porque ele está participando do mesmo leilão que você, tá? Que é a sua empresa e etc. Então isso acaba aumentando um pouco o custo por clique também. Então se a gente está falando de um anunciante que investe desde 2015, desde 2018, ele com certeza ele vai perceber esse aumento no custo por clique. Não somente isso, tá? Mas hoje, se a gente está falando de Google Ads ou Facebook Ads também, que houve diversos tipos de mudança, para você que faz as campanhas e mexe frequentemente, você já deve ter visto outros novos tipos de campanha. No Google, por exemplo, a gente teve Performance Max, Demand Gen, campanhas que foram substituídas 100%, que foi Display, que virou Demand Gen, que é um tipo de campanha que é muito super produtiva, né? Então, para alguns momentos específicos e algumas estratégias específicas, você precisa ter ela no seu negócio, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre ela depois. Quando a gente fala de Facebook Ads, a gente vê vários tipos de posicionamentos novos, né? A gente teve o Reels em 2022, talvez, 2021, não sei, que é um novo posicionamento, mas a gente também teve as configurações Advantage, né? Que todas essas configurações elas vieram com o IA. Então, as informações que a gente coloca dentro da campanha e da nossa conta, com dados históricos, a gente acaba recebendo sugestões para fazer essas configurações, tá? Antes de mais nada, a gente tem que tomar muito cuidado na utilização dessas inteligências. Ainda é muito recente para a gente dar 100% de liberdade para essas inteligências, mas, ao mesmo tempo, se a gente não está utilizando elas nas nossas estratégias digitais, a gente provavelmente está perdendo algum tipo de resultado positivo nas nossas ações de marketing, tá? Então, assim, eu geralmente falo, a gente tem que mesclar, né? Então, se a gente tem uma campanha de pesquisa que sempre funcionou, não tem por que eu parar ela. Provavelmente ela vai ter um aumento do custo por clique, mas eu posso adicionar uma campanha, por exemplo, de Demand Gen para fazer remarketing. Ou uma campanha de Performance Max também para aparecer no leilão, mas consequentemente, né, no leilão de campanha de pesquisa, mas consequentemente eu vou participar de toda a jornada daquele meu potencial cliente também. Então, quando a gente fala de campanha de Performance Max, a gente está falando de campanhas no YouTube, a gente está falando de campanhas no Gmail, a gente está falando de campanhas em sites, em aplicativos, e a gente também está falando em campanha de pesquisa ou de Google Shopping, tá? Então, a gente tem que elaborar tudo isso, tem que entender o que realmente está acontecendo no seu tipo de negócio, no aumento do custo da palavra-chave, mas o aumento do custo da palavra-chave ele vai acontecer sempre que houver um novo anunciante também aparecendo. E aí a gente tem a demanda de mercado também, né? Então, quando essa demanda diminui e a gente continua com o mesmo número de concorrentes, o custo ele vai ser inflado, né? Então, é uma demanda de mercado comum. Quando a gente tem um número muito alto de pesquisas, em que isso acontece frequentemente, a gente sempre precisa estar acompanhando Google Trends e também o gerenciador de palavras-chave do Google Ads,
para entender em determinados momentos quanto que é a média de pesquisa em determinado momento do ano. Como a gente sabe que no final do ano, para muitos tipos de negócios, você tem ali um grande aumento no custo por clique, porque você tem a entrada de novos anunciantes que geralmente aumentam o investimento no final do ano. Em outros mercados não, diminui o investimento no final do ano, então tudo isso é relativo, tá? Mas o que eu quero dizer, quando você faz uma campanha de pesquisa por muito tempo, você utiliza sempre as mesmas palavras-chave, você não utiliza essas novas interações, essas novas ferramentas ou esses novos tipos de campanha, você consequentemente vai perceber esse aumento no custo por clique sempre que houver um novo anunciante e você não mudar a sua estratégia também, tá? Então, esse é alguns dos motivos. Eu falei pra caramba, né, até agora, mas eu trouxe aqui uma campanha de um dos nossos clientes que a gente também percebeu que houve esse aumento no custo por clique e até muito interessante mostrar a comparação do ano passado, nesse mesmo período, com o ano de 2025, tá? Então, aqui a gente está visualizando o ano de 2025, do dia 1 ao dia 24 de junho, que é quando eu estou gravando esse vídeo, e o custo médio por clique ele está em R$ 24,44. No caso específico desse anunciante, ele trabalha no mercado de locação de impressoras, que a gente fala de outsourcing de impressão. Então, ele tem contratos que fecha com empresas de duração de 12 meses, 24 meses, 36 meses, então contratos grandes, anuais e tal, que anunciantes investem bastante para conseguir fechar esses contratos. A gente trabalha com essa empresa há mais ou menos uns 3 ou 4 anos e o investimento deles nunca mudou muito, mas sempre trouxe resultados positivos com estratégias diferentes que a gente fazia. A gente sempre explorou diversos tipos de campanhas, diversos tipos de posicionamentos, etc. Sempre trouxe resultado. No começo desse ano, não no começo desse ano, mas de 2 meses para cá, a gente percebeu que o resultado caiu bastante. A gente foi tentar explorar o porquê disso estar acontecendo. A gente sempre acompanhou o custo por clique, entendeu métricas de mercado e tal, mas até 2 meses atrás o resultado ainda era super positivo. A gente entendeu que a gente precisava explorar algumas redes específicas com bases de remarketing anteriores que a gente tinha, que eram super produtivas, reaquecer bases de clientes que ficaram parados no passado, mas que poderiam se tornar novos clientes, mas a gente entendeu também que aquele mesmo investimento ele já não se adequava mais àquele mercado, a gente precisava fazer um investimento novo, tá? Então eu estou mostrando aqui para vocês, a gente tem um custo por clique, agora de R$ 24,44, um custo médio do custo por clique, e eu vou colocar aqui 2024 no mesmo período, então dia 1 ao dia 24 de junho. Se a gente puxar aqui, não era essa campanha ativa, vamos até encontrar aqui qual que é a campanha, locação de impressoras de 2024. Então, o custo por clique, naquela época, ele era de R$ 13,72. A gente está falando de um aumento aí mais ou menos de R$ 11,00. Tá? Então, se a gente mantivesse essa campanha aqui, que é a mesma estrutura, a gente só muda as copies, que é muito recomendado que você mude, né? Então, se você tem uma campanha que performa, tem uma copy legal e tal, cria uma variação de anúncio, testa novas copies, porque isso também chama muita atenção. A gente tem o título, tem a descrição, tem site links, tem diversas outras coisas que precisam ser exploradas também. Não vale a pena ter só uma variação de anúncios, tá? Só um comentário rapidamente aqui. Então, a gente percebeu que tinha um custo por clique que aqui já era alto, então a gente está falando de 2 anos atrás, a gente pode estar falando de um custo por clique de R$ 4,50, R$ 5,00, R$ 6,00. Mas houve uma entrada de novos anunciantes e, frequentemente, um aumento de investimento desses novos anunciantes também, tá? Então, a gente está falando aqui de uma campanha que ela investia R$ 30,00 por dia. A separação de investimento, a gente está falando de R$ 2.000, então ele era mais ou menos em média ali R$ 66,00 de investimento diário, que não é um investimento alto. A gente cuida de campanha de contas que investem R$ 70 mil por mês, contas que investem quase R$ 300 mil por mês também, tá? Então, tudo isso varia de mercado, mas essa empresa ela tinha resultados investindo R$ 2.000, então para eles eram produtivos até então. Nesse ano de 2025, a gente percebeu que esses mesmos R$ 66,00 diários já não valiam mais a pena, então a gente tinha uma campanha anteriormente de demand gen, a gente tinha uma campanha de pesquisa e gerava um resultado positivo, beleza. O aumento do custo por clique, nesse caso específico, ele não foi uma crescente muito igualitária, então não tinha um aumento de investimento todos os meses,
desculpa, o aumento de investimento não, o aumento do custo por clique todos os meses. A gente percebeu que de um momento para o outro ele saiu de R$11, foi para R$18 e depois já estava em R$24. Então precisa fazer essa comparação do custo por clique porque ele é muito importante. Então a gente imagina o seguinte, se eu tenho uma equipe comercial que ela precisa, vamos supor, de 50 leads para bater a meta do mês. E aí, para eu ter esses 50 leads, eu estou gastando, vamos dizer, R$2.000. Só que a gente depende do custo por clique. Então, se eu tenho novos anunciantes, eu estou participando de um leilão que está cada vez mais caro, e aí eu estou ganhando posições inferiores, segunda página, enfim. Não estou competindo com aqueles anunciantes que estão investindo mais, então, consequentemente, eu vou receber um número menor de leads porque eu estou recebendo um número menor de tráfego também. Então, a gente começou a perceber que também o número de leads foi caindo, a equipe comercial não conseguia manter aquela taxa de conversão em novo cliente. A gente percebeu que, enfim, diversos dados que você precisa cruzar do seu CRM, entender com a equipe comercial, etc., e também comparar com o mercado, para que você consiga entender o que realmente está acontecendo. E a gente percebeu que não valia mais a pena e não fazia mais sentido a gente manter aquele investimento. A gente fez um teste, a gente dobrou o investimento, que é um investimento de R$4.000, não é um super investimento, mas a gente já conseguiu explorar outros tipos de campanha que vem trazido resultados muito importantes também. Então, o que eu quero dizer aqui, muitas agências, muitos gestores ou empresários, eles levam em consideração apenas o custo do lead, tá? Mas geralmente a gente tem que voltar um degrau atrás e acompanhar essa crescente do custo por clique também, tá? Então, vão ter mercados vão ter nichos que em determinadas épocas do ano, o custo por clique ele vai se manter mais baixo. Vão ter mercados que frequentemente vão ter novos anunciantes concorrentes que vão inflar o investimento. Tem mercados que vão ter novos anunciantes no mês de junho que já não vão mais investir em julho. Então, a gente precisa acompanhar isso também. E aí, entender essas variáveis de mercado também para a gente entender qual que é o melhor momento para a gente explorar um outro tipo de campanha. Mas o que eu quero dizer aqui? Precisa se acompanhar as métricas principais, então de qualidade de anúncio, qualidade de página de destino, né? Qual que é a taxa de conversão da página de destino, porque não adianta que eu investir R$50.000 que o meu site da página de destino é uma porcaria, ele não tem um botão de conversão ou qualquer coisa do tipo. Então, esse acho que eu não precisava nem estar falando, mas é uma coisa que a gente precisa sempre estar de olho também. Acompanhando os dados, né, de qualidade, etc., nós precisamos acompanhar o custo por clique, precisa sim acompanhar o posicionamento do leilão, quais são os concorrentes, quem está ganhando determinada parcela de impressões e etc., para que a gente também entenda o quanto mais que a gente investindo, a gente pode estar ganhando de impressões no leilão também, tá? Então, tem o custo por clique e tem o custo por lead também. Depois a gente tem o custo por oportunidade, a gente tem o custo por venda e tem diversas outras métricas que entram entre o marketing comercial para que a gente entenda, minha meta esse mês é bater 50 mil de vendas. Beleza, vamos voltar algumas etapas. Quanto que é o seu custo por oportunidade? É R$500. Beleza. Custo por lead, R$50. Tá bom, e o custo por clique? Meu custo por clique, mês passado ele foi R$25. A cada 2 cliques eu preciso te trazer um lead, a gente está falando de uma taxa de conversão de 50%, então não faz muito sentido. A gente precisa acompanhar esses dados, né? Precisa ter uma participação muito próxima da equipe comercial e da equipe de marketing também para que esses dados eles sejam comparados. Mas resumindo, um dos pontos muito importantes quando a gente fala em aumento do investimento ou aumento dos custos para manter o mesmo resultado ou até mesmo melhorar os resultados acompanhar essa entrada de novos investidores, novas empresas, né? Empresas que estão colocando um novo investimento ali no Google Ads ou no Facebook Ads, etc. Ao mesmo tempo também explorar novos tipos de campanha, né? Então, muitas empresas que a gente já atendeu, tem uma base de dados aqui de 20 mil, 50 mil, 60 mil clientes anteriores que, enfim, pararam de comprar comigo e etc., mas que eu poderia reativá-la. Beleza, isso é um tipo de anúncio. Eu posso pegar essa base e fazer um anúncio para essas pessoas, né? Então, fazer com que o meu anúncio seja entregue exatamente para elas. Um outro ponto muito importante que eu sempre bato na tecla, que para você atingir um cliente novo, então uma pessoa que nunca me conheceu vai fazer uma pesquisa dentro do Google. O custo por clique para eu falar com essa pessoa, ele geralmente é 100% mais caro, 200% mais caro, enfim.
Isso varia de mercado para mercado. Mas quando eu tenho uma base de dados de uma pessoa que já falou com a minha equipe comercial, mesmo que não fechou uma compra ou algo do tipo, e transfiro essa informação para dentro do Google Ads, do Facebook Ads, o custo por clique dessa pessoa, que é o remarketing, né, a gente reaparecer para essa pessoa, ele tende a ser muito mais baixo. Então, para eu falar com essa pessoa que já entrou em contato comigo, já me conheceu e etc., ele é mais baixo. Então, vale super a pena fazer esse tipo de anúncio também, tá? Então, vamos esquecer que só existe cliente novo no mercado. Os clientes que já entraram em contato comigo, que não viraram clientes, mas os potenciais clientes anteriores, eles também podem ser novos potenciais clientes. Então, isso é muito importante. Então, sempre que você puder trazer uma base anterior para as suas estratégias, isso é super legal. Agora vamos falar um pouco de campanhas de Performance Max e Demand Gen. São as duas principais campanhas hoje que trazem inteligência artificial. Então, elas vão te ajudar a criar novos conteúdos, elas podem criar imagens, inclusive. Não somente elas, mas hoje dentro do Google você pode pedir para ele criar imagens e utilizar o banco de dados também. Inclusive, ele vai te dando a opção dele mesmo, né, criar alguns títulos e descrições dos seus anúncios. Mas não vamos falar exatamente disso. Mas a inteligência artificial hoje, que é utilizada na Performance Max, a gente está falando aí, se eu não me engano, de existência da Performance Max desde 2022. Eu fui uma das primeiras pessoas a ter como que eu posso dizer? A chance de utilizar a Performance Max, na verdade a agência que eu cuido, a minha agência, foi uma das primeiras a poder utilizar a Performance Max. O que eu ouvia de feedback de todo mundo, não só da nossa utilização, não só dos clientes, mas de outros empresários, outros gestores de marketing que utilizavam, é que o resultado era péssimo. O lead era muito ruim. Mas aí a gente tem que entrar num ponto muito importante. Quando a gente fala de campanha de Performance Max e IA, a gente precisa ter uma qualidade de dados muito bem estruturados dentro da conta. Então a gente precisa ter uma base de dados de clientes anteriores, a gente precisa ter uma base de dados de clientes que estão entrando em contato com o time comercial, a gente entra numa configuração de conversões offline, que para muitas pessoas nunca ouviram falar, que é basicamente uma conexão entre o CRM e o Google Ads para que ele entenda o perfil do lead que realmente acaba virando oportunidade e faça lances mais assertivos. Mas basicamente a gente precisa ter um histórico de campanhas anteriores, né, muito bem ajustado, muito bem qualificado. A gente precisa ter dados da empresa, né, então dados anteriores de diversas redes, né, para dentro do Google Ads. E a gente precisa também ter essa conexão entre o CRM, né, e o Google Ads para que ele entenda melhor os perfis de pessoas que fecham ou que não fecham com a sua empresa. Quando a gente tem essas configurações, a gente tem os lances mais avançados, um CPA desejado, maximizar conversões. Maximizar conversões não, que ele ainda acaba sendo inicial, assim, né? Então é o básico de ser feito. Mas quando a gente fala de um ROAS ou um CPA desejado, que são lances um pouco mais avançados, aí sim a gente está falando maximizar valor de conversão também, a gente está falando de um lance específico que eu posso dizer que em 80% das campanhas de Performance Max ele vai trazer muito mais resultados do que um lance muito mais simples, como maximizar cliques, maximizar conversões. Que aí é um outro ponto que a gente também precisa explorar. Quando o seu objetivo, eu já falei isso em outros vídeos, mas quando o seu objetivo é trazer leads, não adianta você fazer uma campanha focada em maximizar cliques, porque ele vai abrir muito as portas e vai trazer pessoas que não estão nem aí ou que às vezes nunca nem pesquisaram o seu tipo de produto ou serviço, que às vezes é a primeira pesquisa, ela está entrando para conhecer e ela só vai converter daqui 1 mês, 2 meses. Quando a gente fala de maximizar conversões, a gente está falando de uma pessoa que já pesquisou um perfil que é de uma pessoa que quando acessa geralmente vira lead, então é um perfil um pouco mais qualificado também com base em dados históricos do Google. Quando a gente fala no CPA desejado, é um maximizar conversões, mas a gente define um lance para aquela pessoa, então a gente participa muito melhor no leilão também. Então tem esses dois pontos, a gente está falando do perfil do usuário e a gente está falando de lances do leilão. Então todas as campanhas elas vão ser determinadas com base nisso. No geral, o que eu posso falar para vocês a gente falou sobre aumento do custo por clique, etc., que é o básico, mas o que eu posso falar para vocês? Explorem outros tipos de campanha dentro do Google Ads. A campanha de search, ela sempre foi maravilhosa, sempre trouxe resultados muito bons, principalmente para quem trabalha com leads e etc.
Mas hoje a gente tem campanhas como a Performance Max e Demand Gen que ela trabalha toda a jornada do seu lead, toda a jornada do seu potencial cliente. Então a gente aparece para ele quando ele faz a sua primeira pesquisa, depois a gente aparece para ele no Gmail, depois a gente aparece para ele em sites, aplicativos, e depois a gente aparece para ele no YouTube até o momento que ele deseje comprar. E também a gente precisa que esses nossos criativos, enfim, as nossas copies, elas trazem... elas precisam trazer ou despertar um desejo naquele potencial cliente. Tá? Então, se a gente faz uma configuração bem alinhada e explora esses outros tipos de campanha, por exemplo, se eu for mostrar aqui para vocês a minha campanha de Demand Gen aqui no período de 2025, olha a diferença de custo por clique. 50 conversões só nesse período, porque a gente tem todos esses dados que eu expliquei para vocês, e um custo por clique médio de 18 centavos. Beleza, todos esses são perfis qualificados? Não são, mas são dados históricos, clientes anteriores ou pessoas que só acessaram o meu site que aí precisaram de novo ou estão precisando fazer essa contratação de locação de impressoras e acabaram acessando com um investimento super baixo, de 15 reais por dia. Né? Então, é super importante que a gente faça alguns testes também com essas campanhas que utilizam inteligência artificial. Tá bom? Então, basicamente isso. A gente tem muitas outras coisas para falar, mas esse vídeo já deu 20 minutos, então eu vou parar por aqui. Mas o que eu tenho a dizer, explorem outros tipos de campanha. O Google Ads não é só a campanha de pesquisa, e também o que vocês puderem utilizar dentro do Facebook, com Advantage ou outras opções que utilizam a inteligência artificial dessas ferramentas, também colocando os seus dados anteriores, fazendo o tagueamento certinho, vai ser muito produtivo para as suas campanhas e, consequentemente, vai diminuir o custo por clique. Tá? Então é isso. Se você tem alguma dúvida, se eu posso te ajudar em mais alguma coisa, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo, mas você pode escrever aqui nos comentários que eu frequentemente estou olhando também e vou te ajudando assim que possível. Tá bom? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e até o próximo.